completamos de plantar uma igreja em Jardim Iracema, Igreja Batista Regular Tessalônica. Estava procurando a vontade de Deus para outro lugar, a começar uma igreja. Tinha lido um livro durante nossa temporada nos Estados Unidos que a gente deve estar trabalhando onde Deus está trabalhando. E não é fácil de saber aquele local. Mas Deus sempre nos mostra o caminho, não é? Pastor João Lee e eu, estava numa reunião pastoral quando um outro pastor aqui na cidade está dizendo que tem um novo casal que chegou de São Paulo procurando uma igreja e eles andam de 2 ônibus para chegar aqui à nossa igreja. Talvez vocês devem visitar este casal. E pastor João Lee e eu fomos à casa de Eurípides e Alessandra e fez uma visita na casa deles, pedindo se eles gostariam de ter uma estudo bíblico. E isto é a maneira que começou esta igreja. Uma estudo bíblico na casa deles, que agora tornou uma igreja que está aqui para levantar o nome do Senhor e glorifique seu nome. E nosso desejo de trabalhar onde Deus está trabalhando foi confirmado. Anos atrás, quando a gente estava fazendo uma filmagem de pessoas, e eu não sei quantos vocês lembram o seu Silas, que estava morando lá na Nelson Coelho, perto do Mesquina ali. E ele está com o Senhor agora, mas ele testifica naquele dia que estava orando a Deus, que Deus implanta uma igreja batista regular aqui em Curió. Então Deus sempre está ouvindo nossas orações e responde. Oração é uma coisa muito importante. Nós nunca devemos negligenciar estas coisas. Eu fico muito alegre de ouvir os missionários falando nesta manhã, pastor Doca e pastor Reginaldo, nos seus vários campos, como Deus está abençoando ali. E com vocês, nós temos estes 2 na nossa lista de oração. Cada dia nós oramos para um missionário diferente e Deus tem colocado estes irmãos e suas famílias em nossas orações. E hoje à noite eu quero que nós abrimos nossas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. E eu quero falar um pouco sobre a tema quando Jesus orou por você. Você sabia que Jesus orou por você? Ainda quando ele estava andando aqui nesta terra, ele estava pensando em você, em mim e outros que vêm a conhecer Jesus Cristo como Salvador. Jesus estava vendo vocês e mim, Ana, no momento em que nós chegamos a conhecer Cristo. Então, vou fazer uma breve leitura, iniciando em versículo 20 de capítulo 17. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos serem um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. E neles, e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados à unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me confiaste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. E lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Deus, peça a tua bênção sobre nossa meditação nesta noite, na tua palavra. Graças te damos ao nosso bendito Pai por tudo que o Senhor tem feito por nós, e peço que o Senhor nos ajude a entender justamente o que o Senhor tem para nós nessa leitura. Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Tem uma história contado por Charles Swindoll, um grande pregador nos Estados Unidos, uma história verdadeira sobre o Alexandre o Grande, que estava a conquistar o mundo, marchando para a cidade de Jerusalém pela sua busca de dominação mundial. A cidade de Jerusalém esperava a chegada dele e seu exército com medo. Conscientes do poder do exército de Alexandre e da rastro de sangue que ele tinha deixado nos seus conquistas. O historiador judeu Josefa contou os detalhes daquele dia em que os gregos encontraram os judeus fora da cidade de Jerusalém. E o sumo sacerdote Jadua estava ali juntamente com outros sacerdotes e juntamente com outros cidadãos daquela cidade, todos vestidos de roupas sólidas brancas. Jadua estava com um turbante do sumo sacerdote litúrgico com o nome de Deus escrito em ouro sobre aquela tipo de chapéu, não é? Inesperadamente, Alexandre fez parar seu exército e aproximou-se o sumo sacerdote com muita curiosidade das coisas que está acontecendo. Não necessariamente o cargo desse sumo sacerdote, mas o fato que o nome escrito era Santo ao Senhor. E ele estava comentando, Alexandre, com o sumo sacerdote, que tinha visto esta mesma cena num sonho que ele tinha. E o velho sumo sacerdote tirou o rolo do profeta Isaías, e dentro dela rolo ele chegou ao livro de Daniel, e em capítulo 7 e capítulo 8, ele lê a profecia de Daniel sobre Alexandre conquistando o mundo naquele dia. E Alexandre fica vendo seu próprio rosto, a sua própria vida nas Santas Escrituras, que eram escritos uns 200 anos antes
da mesma conquista que ele estava fazendo. E assim Alexandre, ele vendo o seu reflexo nessa própria profecia, salvou a cidade de Jerusalém, não saqueou a cidade, mas deixa ela em paz e realmente estava respeitando os judeus. E assim como Alexandre tinha visto uma visão dele nas Escrituras, nós também podemos ver nossa semelhança ali em João capítulo 16, versículo 20, onde Jesus disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isto aconteceu na noite antes da crucificação de Jesus. O Senhor passou aquele dia no cenáculo com muita atividade. Ele ajuntou seus discípulos e a gente lembra que ele estava lavando os pés dos discípulos. Ele celebrou a ceia, a última ceia com eles, a ceia que nós chamamos Páscoa hoje em dia. Ensinou os discípulos sobre o ministério do Espírito Santo que vem a habitar em cada um deles. Então, em geral, ele estava encorajando seus discípulos a ficar firme no Senhor. Por muito tempo eles não entendiam bem o que ia acontecer, como ele seria levado à cruz, como ele vai morrer pelos pecados do mundo. Mas depois de tantos ensinamentos, nós podemos notar em capítulo 16, versículo 30, disse estas coisas: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta deve ser uma coisa boa para nós também, vivendo num tempo de muitas aflições, muitas dificuldades, e nós temos o Senhor que antes da cruz tinha dito: eu venci o mundo. Em pouco tempo ele ia levar seus discípulos para aquele jardim de Getsemane. Mas antes daquela viagem, Jesus reservou um tempo de oração com seu Pai. E João tem escrito no seu livro muita coisa sobre esta oração. Algumas pessoas chamam ela a oração do sumo sacerdote Jesus Cristo. E João estava querendo de ampliar essas coisas um pouquinho para que nós pudemos entender o coração de Jesus antes da sua crucificação. Em versículos 1 a 5 de capítulo 17, ele estava orando para si mesmo. Versículo 1, Pai, a chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifica a ti. Versículo 4, eu te glorifiquei aqui na terra, consumado a obra que me confiastes a fazer. Tudo estava concluído. Eu te glorifiquei aqui na terra e agora me glorifica quando está indo para aquela cruz. Sofrimento em frente de Cristo era horrível. E ele estava orando para si mesmo. Não faz mal quando nós oramos para nossos problemas. Se Cristo sente a necessidade de fazer isto, nós também podemos fazer a mesma coisa. Em versículos 6 a 19, Jesus orou pelos 11 homens que ainda estavam com ele naquela cenáculo. Versículo 6 diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo.
eram teus, e tu nos confiastes. E estes têm guardado a tua palavra. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mostrando para estes discípulos a importância de oração e a importância que Jesus Cristo estava intercedendo por eles mesmos. Jesus pelos seus discípulos, apóstolos ali. Ele, através do Espírito Santo, vai acompanhar estes homens no trabalho, no ministério que eles vão exercer depois a subida dele para os céus. Mas ele está querendo que eles saibam que a importância da palavra de Deus é em espalhando o Evangelho. E a gente lembra o que aconteceu ali no Atos capítulo 2, quando estes homens estavam cheios do Espírito Santo e foram às ruas de Jerusalém para testificar acerca de Jesus Cristo. Mas em versículos 20 a 26, o trecho que nós lemos há pouco tempo, Jesus orava por todos os crentes nos anos que vêm, todos que vão aceitar Ele como Salvador nos anos vindouros. Ele sabia que estes homens vão para ruas, vão para os alcances, outros lugares, espalhando o Evangelho. E Jesus estava orando naquela época para você e para mim. Não rogo somente por quer dizer, estes apóstolos que estavam aqui comigo, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, e por intermédio da sua palavra. Interessante isto, intermédio da sua palavra. Sabemos que o Senhor e seus discípulos eram reunidos ali, fora da cidade de Jerusalém. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus deu uma comissão a eles: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e seremos minhas testemunhas. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio sobre todos 120 pessoas reunidos naquela salão ali, e eles foram para a cidade de Jerusalém, testificando na língua do povo que estava reunidos ali, para que eles pudessem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E o livro de Atos relata tudo o que aconteceu com estes apóstolos. Primeiramente, o Pedro, como ele foi para vários cantos, e mais tarde para Paulo e seus aventuras, levando a palavra de Deus para quase o mundo inteiro, porque a palavra de Deus é poderoso. A palavra de Deus nos ajuda a conhecer Cristo e tem essa importância. Lembra que João escreveu no final do seu livro, em João capítulo 20, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João escreveu seu livro justamente para isso, para que o mundo pudesse conhecer todas as coisas importantes para chegar a conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. E importa que nós também são pessoas que estão transmitindo essas palavras para aqueles que
moram a nosso vizinho, para que aquelas que nós encontramos ao redor de nós. Eu estava procurando um livrinho em português quando eu estava chegando aqui, mas não achou. Mas ali nos Estados Unidos, Ana e eu carregamos pequenos livros do Evangelho de João, que tem o plano de salvação nas últimas páginas. E gostamos de falar com muita gente entregando esses evangelhos para que quando cheguem em casa eles podiam ler o evangelho tudinho e vendo como é que Deus pode salvar a sua vida. Nós notamos também no livro de Judas, que era o irmão de Cristo, Judas, versículo 17, disse: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, estes apóstolos estavam transmitindo a palavra de Deus para outras pessoas, que transmitiram para outros, até que está chegando em nosso tempo hoje em dia. Mas qual era a oração de Jesus para nós? Primeiramente, nós devemos notar que ele estava orando para nossa unidade. Unidade com o corpo de Cristo, mas mais importante, nossa unidade com o Pai Celestial. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Sejam que o mundo creia que tu enviastes. Então, o Senhor está querendo que a gente vive em unidade, quer dizer, andando com o Pai Celestial, procurando a sua vontade para nossas vidas, cumprindo ela com obediência e com tudo que a gente pode fazer para a sua honra e glória. Ele sabe como nós podemos ser ovelhas desviadas de vez em quando, mas Ele quer que a gente sente o que Ele quis para nossas vidas e andaram assim. Em versículos 20 a 26, Jesus orava por todos os crentes nos anos que vêm, todos que vão aceitar Jesus Cristo como Salvador. Eu rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram e creem em mim. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. E nós somos pessoas que recebem o Espírito Santo também. Deus morando em nós, para que nós podemos cumprir a vontade do Senhor. Deus nos tem dado aquela grande comissão, que nós devemos ir para o mundo inteiro, espalhando as boas coisas do Evangelho, não é? Então, isto é nosso dever, não é? Nossa unidade com o Senhor, nossa unidade em agindo ao favor do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, nós lemos: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gentios, quer escravos, quer firmes. Por quê? Para que o mundo saiba que tu me enviastes. Nós somos testemunhos de Cristo. Nós devemos andar em união para que nenhuma coisa seja dito contra a nossa igreja, contra nosso Deus, porque nós queremos honrar
e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Você conhece Ele como seu Salvador? Pessoal, você já encontrou Ele, está seguindo a Ele? Porque lembra que Ele estava orando para você, estava orando para a sua salvação, estava orando para a sua santificação, porque o Senhor te ama com todo o coração. Ele foi à cruz do Calvário justamente para salvar a sua vida. E naquela noite, Ele estava orando para você. Naquele grande dia de Pentecostes, quando os apóstolos e todos foram para as ruas de Jerusalém, nós lemos em Atos capítulo 2 que foram uns 5.000 pessoas chegando a conhecer Jesus Cristo como Salvador. Mais tarde, no livro de Atos, nós lemos sobre Lídia, Cornélio, até Paulo converteu a conhecer Cristo, Timóteo, e logo, durante todos os tempos, chegando os dias mais atuais, temos João Knox, Martinho Luther, João Calvin, Jonathan Edwards, muitos evangelistas que estão indo pelo mundo inteiro, missionários, pessoas como vocês e nós, que somos testemunhos de Jesus Cristo no mundo em que estamos vivendo. Mas nós também notamos em capítulo 17 que ele está orando por nosso destino. Nota versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Quer dizer, Deus está querendo que nós chegássemos nos céus. Nós sabemos que em João capítulo 14, ele disse que está indo para preparar um lugar para nós. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e vida. Ninguém vem ao Pai por mim. Ele quer que todos sejam um com Ele e chegando ali nos céus. Está orando o Pai Celestial justamente para nossa segurança. Ele tem nos dado o Espírito Santo com selo para que a gente vai chegar nos céus um dia. Nosso destino. Vocês gostam de cantar aquele corinho Maranata, Maranata, esperança do Senhor? Gosto muito dessa corinho porque fala sobre o fato que Jesus Cristo está voltando e nós vamos para aquele lugar preparado para os santos e preparado para nós que cremos em Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para um ser igual ao corpo da sua glória. Qual é o seu sofrimento hoje? Estava falando com um homem antes do culto que tem diabetes. Outras pessoas têm problemas de coração. Outras pessoas não podem andar bem. Sabe, quando chegamos nos céus, todos nós vamos ser pulando, usando a presença do Senhor, porque Ele está preparando aquele lugar e nosso corpo deste mundo será mudado para igual a Ele, em toda a sua glória. Então, nossa esperança, nosso destino é nos céus. Nossa esperança há de ser com nosso Salvador. Um futuro glorioso. Um lugar preparado. Não é um lugar qualquer. Você não vai andar nas ruas
dos seus procurando um canto de alugar. Ele está presente, preparando um lugar justamente para nós. Mas é interessante que Jesus orou por nós no passado, mas quando lemos em Romanos capítulo 8, versículo 34, Romanos capítulo 8, versículo 34, a palavra de Deus disse que Jesus está orando por nós, hoje em dia. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à destra de Deus e também intercede por nós. No passado ele estava orando por nós e neste momento ele está orando por nós, intercedendo junto ao Pai Celestial por tudo que a gente precisa. Ele está intercedendo quando nós oramos para nossos missionários. Jesus está intercedendo para nós. Quando nós estamos orando para pessoas em nossa família que precisam de ajuda, Jesus ouve aquelas orações, transmite ao Pai. Ele tem nosso interesse, não é? Eu louvo o Senhor por isso. Ele não somente me salvou, Ele não somente preparou um lugar para mim, mas Ele está orando por mim também. Em Hebreus capítulo 7, versículo 5, diz a palavra de Deus: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegaram a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isto é o trabalho dele neste momento. Ele vive para interceder por nós. O autor de Hebreus está escrevendo sobre nosso grande sacerdote, Jesus Cristo, que vive nos céus. Lembra aquela noite em que Jesus estava sendo traído? Jesus orou para Pedro. Ele disse: Simão, Simão, Satanás deseja possuir você, mas eu, porém, rogarei ao Pai para que tu não desfaleça. Pois tu, quando os convertesses, fortaleces seu irmão. Jesus sabia o que ia acontecer. Ele orou ao Senhor em favor de Pedro. Mesmo que Pedro foi fraco naquela noite, Jesus o restaurou porque estava orando para ele. E Pedro ouve a voz do Senhor e estava querendo de seguir. Então a oração é tão importante. Paulo fala sobre oração em Efésios 6, quando ele está falando sobre nossa luta espiritual. Em 1 João 1:9, Jesus disse que nós devemos orar ao Pai, confessando os nossos pecados. Obrigado. Em 1 Pedro, versículo 4, Pedro está relembrando que nós devemos orar uns pelos outros. Então, isto é nosso dever hoje em dia. Está amando o seu Deus? Está querendo de ser obedientes a Ele? Lembra que Ele está orando para você. E nós devemos amar Ele e seguir nos seus próprios caminhos. Lamentavelmente, quando nós chegamos ao fim da história de Alexandre, vendo seu rosto ali nas Escrituras, vendo como Deus tinha ele em mente, ele virou a cabeça, ele poupou a cidade de Jerusalém, mas ele foi para suas conquistas e ele morreu um alcoólatra. Uma morte horrível. Não tinha mais
terras para conquistar, mas ele não quis se entregar ao Senhor, conhecer o que Cristo quis para ele. Se você está aqui hoje à noite e nunca tinha entregado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, hoje à noite é uma boa oportunidade. Ele orou por você, está querendo que você chegue a conhecer Ele como seu Salvador. Nós que somos crentes, talvez nós podemos ver nosso rosto nas Escrituras também. Talvez Deus está querendo que nós deixasse alguma coisa, ou seja obediente a outra coisa, ou anda seguindo Ele em nossas vidas diárias, nosso trabalho, emprego que Ele tem dado. Eu não sei qual decisão você deve fazer nesta noite, mas Deus está aqui presente. Ele vos chama para dar atenção a Ele. Não desiste do que Ele está dizendo a você. O Santo Espírito está dentro de nós justamente para nos chamar à obediência. Isto é meu desejo para vocês. Peço que o Senhor nos abençoe cada um. Amém.